Olá! Neste vídeo eu vou apresentar as propriedades da adição, mostrando inclusive exemplos para cada uma delas. Sou o professor Rogério Rodrigues e este é o canal rogériorodrigues.matemática. Quais são, então, essas propriedades da adição? Propriedade comutativa, propriedade associativa, elemento neutro da adição e propriedade do fechamento. Estudaremos cada uma delas com detalhes já aqui na sequência. A propriedade comutativa nos diz que a ordem das parcelas não altera a soma. Isso quer dizer que se eu pego um valor A e faço a soma nessa ordem com o valor B, o resultado será o mesmo se eu pegasse o valor B e somasse nessa ordem com o valor A. Bom, vou fazer alguns exemplos para explicar isso melhor. Por exemplo, se eu pegasse 3 mais 4. Se eu fizer por aquele conceito que eu falei que era a lógica da soma, o que seria o 3 mais 4? Pegando aqui a reta, nós partiríamos do ponto 3 e andaríamos 4 unidades para a direita. 1, 2, 3, 4. E o resultado, já sabíamos, né, vai gerar o valor 7. Agora pensemos o contrário. Se eu pegasse o 4 mais 3, apenas mudei a ordem aqui das parcelas. Agora eu partiria do valor 4 e andaria 3 unidades. 1, 2, 3. Chegaríamos no mesmo valor. Chegaríamos também no valor 7. Essa é uma forma de mostrar a propriedade comutativa. Bom, e se fossem números maiores? Né? Se eu pegasse, por exemplo, 372 mais 953. E eu vou fazer a soma nessa ordem, por um método que eu já ensinei para vocês. Se alguém tem dúvida em relação ao processo da soma, pode assistir ao vídeo onde nós falamos sobre isso. Colocamos um número sobre o outro e começamos a somar aqui das unidades. 2 mais 3 é igual a 5. 7 mais 5 é igual a 12. Coloco 2 e levo 1. 3 mais 1, 4. 4 mais 9 dá 13. Então, chegamos que essa soma dá 1.325. Bom, mas eu quero mostrar a propriedade comutativa. O que aconteceria se eu tivesse feito 953 mais 372 nessa ordem? Então, eu colocaria primeiro o 953, depois o 372. E o procedimento seria igual. 3 mais 2 é 5. 5 mais 7 dá 12, vai 1. 9 com 1, 10, com 3, 13. 1.325. Então, percebam que trocar as parcelas de ordem não alterou o resultado. É isso que diz a propriedade comutativa da adição. Propriedade associativa. Ela diz que se temos 3, poderiam ser mais. Nosso exemplo aqui, 3 elementos e eles serão somados, que se eu pegar a soma dos dois primeiros e o resultado somar com o terceiro, vai gerar o mesmo valor se eu somasse, por exemplo, o segundo com o terceiro e o resultado com o primeiro. Ainda poderia ser o primeiro com o terceiro e depois com o segundo. Então ele diz que nós podemos associar esses termos para fazer a soma aos poucos. Vamos ver isso através de exemplo. Eu quero somar o 2 mais 5 mais 8. Só que eu quero fazer uma associação primeiro do 2 mais 5. Então, eu estou estabelecendo aqui uma ordem. Eu vou somar o 2 mais 5, que dá 7. E depois somar o 7 mais 8, que é igual a 15. Bom, mas a propriedade diz que eu poderia ter feito diferente. Por exemplo, assim. E a gente vai verificar se isso é verdade. Eu vou primeiro somar o 5 mais 8, que é o que está dentro dos parênteses, para depois somar com o 2. Então, esse 2 permanece. 5 mais 8 é igual a 13 e a soma 2 mais 13 é igual a 15. Então, esse exemplo mostra como é a utilização da propriedade associativa e nos mostra que, em soma, é possível você fazer associações diferentes que o resultado será o mesmo.
Elemento neutro da adição. A adição possui um elemento que, se somado a qualquer número, geraria como resultado o próprio número, ou seja, ele não afetaria aquele valor. E esse elemento neutro é o zero. Significa na prática que somar zero a um número não altera seu valor. E aí, independente da ordem, um termo A, um número A mais zero, seria igual a zero mais A, que seria igual ao próprio A. Os exemplos são bem simples. Se eu quiser ver o resultado de 8 mais 0, o resultado continua sendo 8. Isso vale para números maiores. Se fosse o 1250 mais 0, o resultado seria o próprio 1250. Isso é garantido pelo fato do zero ser o elemento neutro da adição. Propriedade do fechamento. Ela nos diz que a soma de dois números naturais obrigatoriamente resultará também em um número natural. E aí vou fazer um exemplo aqui para vocês. Vou pegar o número natural, por exemplo, 17, e vou somar com outro número natural, por exemplo, o 51. O que aconteceria aqui no resultado? Na hora de somar, 7 mais 1 é 8 e 5 mais 1 dá 6. Isso gerou um valor 68, que é um número natural. Lembra do nosso primeiro vídeo aqui dessa sequência? Números naturais são aqueles resultados de contagem ou enumeração. Eu posso contar, por exemplo, pessoas em uma sala e é perfeitamente possível que haja 68 pessoas. Né? Então é um exemplo do que seria número natural. A propriedade do fechamento apenas nos diz que a soma de dois números naturais resultará também em um número natural. Em alguns materiais, talvez vocês vão encontrar a propriedade do oposto. Eu optei por não comentar sobre isso aqui, porque ele envolve trabalhar com número negativo. E aí, numa sequência que eu venho estabelecendo, por enquanto isso não deve ocorrer, porque estamos trabalhando apenas com números naturais. Nos próximos vídeos falaremos sobre algumas outras operações envolvendo exatamente os números naturais. Aguardo vocês.